pelo óleo da unção nas mãos. E a segunda é a questão do arrebatamento espiritual. Nós podemos ir quando queremos? Não. Vamos responder a primeira. Ou como orar para óleo nas mãos, né? Primeira coisa, crer. Se você já crê... Responda essa aí, eu vou lá no banheiro quando você está respondendo. A coisa é crer. Se você já crê, primeiro tem que acontecer com você. Se acontece com você, é uma ação da tua fé. A segunda coisa é você ser sincero com o Senhor. Eu gostaria de ver, gostaria de experimentar, gostaria de ver essas ações na minha vida, e eu te dou um conselho: vá até algum ministro, até um pastor ou um profeta, alguém que seja, que tenha essas manifestações no seu ministério, e peça para ele transferir essa unção. Pode ser que o Espírito Santo faça isso acontecer, pode ser que não. Mas assim, você vai ver mais fácil acontecer. Você sair do corpo né, num arrebatamento de espírito, só quem pode fazer isso, né? Porque nós não somos da nova era e não somos feiticeiros, nós somos cristãos. Você tem que fazer isso pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai fazer isso na tua vida. É claro que quanto mais você buscar a Deus, quanto mais você se entregar para Deus, mais experiências e revelações ele vai te dar, a fim de quê? A fim de firmar você naquilo que ele tem para tua vida. Nenhuma experiência, nenhuma revelação é para elevar você acima de qualquer outra pessoa, para você continuar sendo o mesmo. Porque senão vai acontecer o que ele fez com o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13. Ele vai colocar um espinho na tua carne para você não se exaltar por causa da excelência das revelações. Acho que eu devo ter explicado isso, né? O Espírito Santo é quem vai fazer essa ação. Isso tem que depender de você. Não caia nessa história, porque a gente não tem lastro bíblico para dizer que você pode sair do corpo, você pode ter uma experiência de arrebatamento porque você quis. Não. Porque Deus não é um parque de diversão que você entra, pega a montanha-russa, fica animado, depois você pega o carrossel, fica feliz, depois vai para o carrinho de bate-bate. Não, Deus é uma pessoa. Ele tem que ter liberdade na tua vida de fazer aquilo que ele quer. E quando ele quer. E falando do nome da pastora, qual foi que eu acho que eu não falei o nome dela? Vanessa Tavares. Vanessa Tavares. Ela me ligou esses dias. Vanessa Tavares. Tem mais pergunta? Você respondeu essa? Que eu não estava no banheiro? Se podemos ir na hora que quisermos. Não. Se nós temos o controle de... Porque tem pessoas que é arrebatado no espírito, para quem não entende, né? Tem visões, arrebatamento. Se nós temos esse controle de ir na hora que quiser. Há vários níveis de arrebatamento. Arrebatamento de sentidos. Eu acho que ela está pensando nesse sentido de ser levado. Né? Arrebatamento de espírito. Há visões externas abertas, há visões internas. Então, mas nesse vários níveis tem controle de cada um ou não, depende do nível? Não, depende do Espírito Santo. Mas você não pode falar assim. Falar assim, eu vou sair agora do corpo. Não. Você não tem controle. Não, aí você chegar em casa à noite. Não, aí seria nova era. Seria feiticeiro. Mas se aquele. Ele sai pelos demônios. Tem uns que viajam bastante, né? Tem uns que. Por causa da ação profética, aquela pessoa foi levantada, cada característica do ministério dela. Até o profeta Davi Rebolo, ele tem 7 dimensões do espírito, ele fala de vários níveis. Vários níveis de profeta. Aí já vamos entrar nessa parte também, ó. Então, vamos dizer, para aquele que está iniciando, nunca vai chegar, né, nesse controle, né? Talvez. Não, ele não tem controle, o Davi Rebolo. Não tem controle, mas assim. É muito comum nele. É comum por causa da frequência. Do chamado. Da frequência espiritual que ele anda. O espírito tem frequência, gente. São frequências que você vai ativando no seu espírito. São camadas que você vai desenvolvendo e vai subindo. E eu penso assim, pastor, profeta de Deus. É que hoje em dia nós estamos voltados para ter as experiências. Se for a experiência por experiência, não tem vantagem. Não. É claro que você buscar Deus e essa busca te levar arrebatamento, te levar as coisas, vai acrescentar. Vai mas a busca pela experiência, vamos dizer, o foco à experiência, eu acho que não tem vantagem. Vamos dizer, eu quero ver o Senhor, mas não para ter uma experiência. Para isso acrescentar na minha vida, mudança, transformação, porque eu sou apaixonado. Por que eu quero isso? Então, é a motivação. A motivação vai travar muitas pessoas. Tipo, vamos supor, eu não me chamei para pastor, eu não me chamei para profeta, não me chamei para nada. Quem me chamou foi o Senhor. O grande problema é a pessoa, ela quer aquilo como um foco para a vida dela para se autoafirmar. Mas o que pode controlar, né? Na questão de visão? O único dom que você controla é o dom de línguas para edificação espiritual. Bastante. Só. É claro, aquilo que eu falei. São frequências que você vai
ativando com a medida que você vai caminhando e vai amadurecendo. São frequências. Isso vai se tornar muito mais comum na tua vida. Se eu começo a andar com um profeta que, vamos dizer, tem um profeta que tem visões, é comum ele ter visões. Isso me ajuda a ativar também? Se Deus tiver isso no plano dele para tua vida, sim. Se ele não tiver, não. Se for, vamos dizer, chamado profeta, os 2 profetas. Se ele tiver um chamado para você de profeta Ra, que é aquele que vê, que é o vidente, sim. Mas se ele tiver a missão para você de um profeta Nabi, que é aquele mais sensitivo, não adianta. Não adianta. Não adianta, Isso não adianta andar com você. Eu tô brincando. Tem mais perguntas? Não, tem que falar real, porque então, eu não vou criar um monopólio aqui, porque tem monopólio. Falar, vem para cá para essa conferência de unção que você vai ter a visão aberta. Não tem controle. Não é uma coisa que o homem faz. Já... Eliseu orou, mas ele orou para quem? Para Deus. Deus, abra a visão desse homem para ele ver o que... Aí ele viu o quê? Cavalos de fogo, tal. Mas quem abriu? Foi sim. E é interessante que no tempo, quando nós ministramos unção, muitas pessoas têm visões lá no culto de avivamento que eu ministro, muitas pessoas têm visões, mas mesmo essas pessoas que têm visões, eu nem sei quem vai ter visões. Eu não sei nem quantas pessoas vão ter, às vezes é às vezes um bom número, às vezes é poucas pessoas. Depois eles mesmo me contam, pastor, eu tive isso. Mas é interessante isso, nós não temos esse controle, pelo menos no meu caso, eu não sou profeta, né, mas ministro a unção e muita gente é ativada na visão. Mas eu não sei nem quem vai... Depois do culto que eu fico sabendo. Até as visões que a pessoa teve. Eles falam, pastor, eu tive essa visão, tive aquilo. Eu falo, que legal. Acontece, às vezes, de você conectar o seu espírito com a frequência da unção da pessoa. Que a pessoa está recebendo. Aí eu consigo, né? O espírito começa a falar, ela vai ter uma visão. Sim. Às vezes ele fala até a visão que a pessoa está tendo. Aí a pessoa volta e fala, não, Deus já me mostrou realmente que você teve essa visão. Vamos para uma pergunta lá? Tem 2 aqui. A pastora falou que ela já orou pelo pó de ouro e apareceu nas mãos de todos. Mas o óleo só apareceu na parede. A mesma da primeira ou a mesma pastora da primeira? Isso, a pastora Tavares. E aí, o André Ruiz perguntou como faço para andar em unção de alto nível. E a pastora Vanessa Tavares perguntou de novo, como atingimos esses níveis de frequência? Boa pergunta, né? Então, a pastora perguntou como atingir o nível de frequência e o André Luiz como faço para andar em unção de alto nível? Como faço para andar nessa unção de alto nível? Então as 2 é parecida, né? Como posso aumentar essa unção? Primeiro, ter uma referência de uma unção. Você que tem referência. Não tem como você falar. Um modelo de alguém? Uma referência, um modelo. Eu quero aquela unção, eu quero andar assim. Ainda que seja errado, no sentido de você querer algo para se autoafirmar, Deus conhece o coração. Ele vai colocar uma fome no seu coração, um desejo. Você vai ter que corresponder àquele desejo. Aí tem as chaves, né? A primeira chave para todo mundo que quer andar no sobrenatural é a oração em línguas para edificação espiritual. É uma chave. Se edificar. Jejum. Vai ter que jejuar. Uma vida jejuada. Segundo, leitura da palavra, buscar conhecimento da palavra. Terceiro, uma vida de adoração a Deus. É o quarto. Não é só orar em línguas, não é só jejuar, não é só ler a palavra. Adorar a Deus no seu secreto. Uma adoração genuína e verdadeira. E essa chave fazer em conjunto. Não, sozinho. No seu... Não, se em conjunto... E sim, tudo isso. Tudo isso. Não todos só, os dias. Só isso aqui. Todos os dias. Para você manter, para você receber uma unção é fácil. Agora, você manter que é difícil. Porque cada unção, ela traz consigo um preço. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Há uma nova unção, uma nova renúncia. Você não vai carregar um nível de unção que uma pessoa carrega se você não fizer a mesma renúncia que aquela pessoa tem, porque seria uma injustiça no mundo espiritual. E Deus não é injusto, Deus é justo. Deus não vai dar uma unção, vamos supor, do Benihim, que orou durante muitos anos, 11 horas por dia, para uma pessoa que ora 3 horas, para uma pessoa que ora 2 horas, para uma pessoa que ora 1 hora. Ele não vai dar, porque seria injustiça. Então, às vezes, você ora para um grande ministério e fala assim, poxa, o cara tem aquele grande ministério. Mas você percebe que ele tem uma unção verdadeiramente que levou aquele ministério, levantou aquele ministério. Então, provavelmente, como Cláudio Freison, ele vai ter uma busca, ele vai ter uma renúncia, ele vai ter um processo muito grande. Então, você quer, Deus falar, tá bom, eu vou te dar. Mas você vai ter que passar pelo processo. Você quer o processo? Às vezes o processo vão ser essas feridas, vão ser essas traições, vão ser essas situações. Eu estava vendo agora o podcast do Irineu Grumbert. Ele orava 11 horas por dia em línguas. Quando é que ele começou a orar realmente violentamente?
quando começaram a profetizar para ele que Deus tinha um chamado e um ministério na vida dele. Ele se entregou para aquilo. Aí chegou um dia, em um ano que ele começou a orar, depois de um ano ele começou a orar em línguas 11 horas por dia, ler Bíblia, adorar a Deus. Teve um dia que ele acordou, ele viu tudo azul, viu o globo da terra, e o globo da terra entrava na boca dele, e ali Deus destravou. Ele recebeu aquela unção sobrenatural, porque o espírito dele atingiu um nível de frequência que casou com o nível da unção que o espírito tinha para o ministério dele. Primeira coisa, definir qual é o seu ministério, para você ter a unção do seu ministério. Eu não vou ter a unção do ministério do apóstolo Davi, porque o ministério dele é dele. Eu não vou ter a unção do ministério do pastor Ariston, porque há características únicas no Ariston que eu não tenho. E ele também não vai ter a unção do meu ministério, porque há características únicas em mim. O que pode ser, que Deus pode fazer, é acrescentar, é ensinar, é destravar através da minha vida algo nele, ele através de mim. Mas no mais,